e olhar para frente, né? Entrou. Minha gente, dois amigos. O Júlio Tac, militante sindicalista de Maringá, companheiro na campanha do Lula, na minha, e é da frente de oposições para consertar o Brasil. E o Carlos Moraes, jornalista, radialista, velho companheiro, até de governo, trabalhou comigo e enfrentou a nossa televisão educativa, discutindo politicamente. Nós estamos aqui, eles apareceram aqui em casa agora. De onde é que eles vieram? Eles foram à Assembleia Legislativa para assistir à posse dos deputados estaduais. E depois vieram aqui e me sugeriram o seguinte: vamos fazer um bate-papo, vamos conversar sobre política, sobre o que eles quiserem. Eu estou aqui à disposição. Vamos lá, quem é que começa? É o Júlio ou é o Carlos? Bom, governador, um prazer ser recebido pelo senhor aqui, receber também o colega Júlio Tac. Nós gostaríamos de abrir essa conversa aproveitando essa história que o senhor acumulou ao longo da vida, né, atuando nos mais variados segmentos da política e dos setores da sociedade. A experiência do senhor é inegável, né? Não vamos nem falar da atuação como governador em 3 oportunidades, senador em 2 oportunidades, prefeito de Curitiba, secretário, mas vamos falar da atuação da América Latina, né? Presidente do Parlasul, participou da Eurolat, esteve à frente da Eurolat. O senhor tem uma visão da política do Mercosul, sobretudo, da América Latina, mas do Mercosul. O presidente Lula recentemente visitou alguns países da América do Sul, esteve com alguns presidentes. O que o senhor sentiu no que foi tratado entre o presidente com o presidente argentino, do Paraguai, da Venezuela, do Chile? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu aprendi muito cedo que a gente vive muito pouco tempo na Terra, a nossa passagem é rápida, e que a gente não pode dedicar a vida a poder e a dinheiro. As pessoas que se dedicam ao enriquecimento e ao poder pessoal vão acabar enterradas na avenida principal do cemitério. Você tem que tomar posição, você tem que se colocar de uma forma bem clara a favor da evolução da humanidade, da sua cidade, do seu estado e do seu país. Você tem que deixar um legado na construção de um futuro melhor. E eu fiz isso. Agora, você me pergunta o que eu achei da visita do Lula. Em primeiro lugar, bacana. Sem dúvida nenhuma, Júlia, a visita do Lula à Argentina e ao Uruguai foi extraordinariamente positiva. Mas senti falta de uma visita a Cristina Kirchner, que na Argentina é quem tem a visão progressista. Pode ter defeitos, pode ter erros e acertos, mas ela tem a visão progressista. O Lula visitou o Fernandes, que é o governador e que tem um veso, uma tendência mais neoliberal. Esqueceu de visitar a Cristina Kirchner. É claro que ele tinha que visitar o presidente da República, não é, o governador. Porque ele inclusive visitou o Lula aqui quando ele estava encarcerado em Curitiba. Mas a falta da visita a Cristina me aborreceu. Depois ele foi ao Uruguai e disse que concordava com as ideias do governo do Uruguai de fazer um pacto com o Mercosul. Ora, se nós fizermos um pacto com o Mercosul, esquecendo os interesses da América Latina, nós estamos acabando com o Mercosul. Então não entendi bem esse processo. Agora, a visita foi absolutamente sensacional. O Lula mostrou que está na América Latina e que nós vamos conversar a partir daí. Mas fica essa minha observação. Por que não visitou a Cristina, que está condenada, processada para ser presa, que quase foi assassinada alguns meses atrás por um maluco, e que tem a visão latino-americana, a visão progressista, a visão do Papa, a visão de que o capital não pode comandar tudo no mundo, que o que vale é a vida das pessoas. Então eu me insiro aí nisso, mas estou alegre com a abertura que o Lula fez e carente com essa falta da visita à Cristina. Eu ouvi durante a semana um comentário, eu não sei se surgiu da base do PT ou se veio de cima para baixo ou de baixo para cima, que o senhor seria convidado para o Ministério do Mercosul. Isso procede? Não existe Ministério do Mercosul, Júlio Tac. Nós temos 37 ministérios, Lula. Isso é uma loucura.
o Lula não deve saber o nome desses ministros. Como é que um presidente da República vai comandar 37 ministros? E a mim, depois da eleição, eu fui colocado de lado pelo governo federal. Eu continuo, claro, apoiando e esperando que a gente faça o melhor possível. Mas eu estou meio surpreendido com algumas coisas. O que está acontecendo com a Petrobras? Por que não botaram na Petrobras um presidente que resgatasse a Petrobras para o Brasil? A coisa de alguns anos atrás, Júlio, a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos no país, ela alavancava a economia. Agora o atual presidente fala em novas tecnologias, geotérmica, as marés, o sol, o vento, e diz que é esse o caminho, mas vão entregar o petróleo? O petróleo hoje é o fundamental no mundo. Essa guerra na Ucrânia, da Rússia, ela diz respeito à tentativa dos Estados Unidos de dominar o petróleo, os minérios, as terras raras no mundo. Essa denúncia não é minha, é do Jimmy Carter, que fez ao trupe quando ele era presidente da República. E a Eletrobras? A Eletrobras foi roubada do Brasil por aqueles caras das lojas americanas, que inclusive hoje eu vi aí na imprensa, no Twitter, que parece que quebraram a Ambev também, não sei se é verdade. Mas a Eletrobras tem que ser brasileira. A França estatizou o sistema de energia elétrico e combustível. A Alemanha estatizou, nós estamos entregando. E chega pelo Nilo Gatto, que é um líder sindical lá da Eletrobras, para mim a informação que na comissão de transição do Lula, para a qual eu não fui convidado, se estabeleceu que devíamos reestatizar a Eletrobras, mas na hora de redigir o termo desapareceu, embora fosse internamente votado e devesse ter aparecido. Então o que é que está acontecendo? E o Banco Central? Como é que é possível? O Lula diz, nós temos que pôr dinheiro na economia para dinamizar o Brasil. O povo com dinheiro na mão gasta, a economia cresce. E o Banco Central levanta o juro para provocar uma recessão. Isso não tem pé nem cabeça. Estou vendo uma confusão muito grande. Mas estou torcendo para que as coisas se corrijam. E qual é o caminho, Carlos Moraes? Dizer com o que você não concorda, para depois não dizer que você ficou quieto quando se estava errado. É sobre isso mesmo que eu quero falar. O senhor é aliado histórico do presidente Lula, além de ser muito amigo, né, de ter relação estreita, e isso ao longo de décadas. Na opinião do senhor, essas questões as quais o senhor vem criticando, privatização da Eletrobras, questão do Banco Central, não se deve a esse governo de coalizão que ele teve que fazer, com Alckmin de vice, com estreitamento junto ao Congresso, ao Senado? Não foi isso que ele teve que abrir um pouco a guarda, governador? O senhor tem experiência? Um governo amplo, a frente ampla. Mas nessa frente ampla tem que prevalecer o interesse do país. Por exemplo, Ministério das Minas e Energia. O cara está se comunicando com o pessoal da Eletrobras privatizada, não recebe os sindicatos. E segundo eu vi na internet, ele disse que não vão mexer na Eletrobras. Não tem nenhum cabimento isso. Então eu estou vendo que são alguns erros sérios que acontecem. Eu acho que o Banco Central está com uma posição, o governo está com a outra. E eu acredito pessoalmente que o caminho do Brasil era o Lula dizer com clareza qual é a sua proposta nacional. Nada de temeridade, de esquerdismo que não dá certo, que não se sustenta, Júlio Tax. Mas uma proposta sustentável, que não ceda aos interesses do capital financeiro. O Lula dizendo isso, ele soma o Brasil a seu favor. Nós estamos tendo agora a eleição do Congresso Nacional. O que eu achava que o Lula deveria ter feito? Devia ter ido ao Congresso e colocado uma proposta. Companheiros, nós estamos apoiando agora fulano de tal para a Câmara e fulano de tal para o Senado, porque nós queremos a Petrobras de volta trabalhando para o Brasil. Nós queremos acabar com o juro mais alto do planeta Terra que o Banco Central nessa loucura estabeleceu. Não é o mais alto do Brasil, é o juro mais alto do mundo. Nós vamos devolver a Eletrobras para o Brasil, porque, como dizia o Franklin Delano Roosevelt no New Deal nos Estados Unidos, se você não tiver energia barata, se a energia for um chupa-cabra da economia, na mão de um grupo que tenta cobrar a tarifa mais alta possível, a própria indústria capitalista não funciona, quebra todo mundo. Então vamos devolver energia. Você acha que alguém diria, eu sou contra o Lula? Porque o Lula quer baixar o juro?
que é o mais alto do planeta, que não tem sentido. Alguém diria, eu sou contra o Lula porque ele quer que o petróleo volte a ficar barato e o Brasil possa se desenvolver. Eu sou contra o Lula porque ele quer baixar os juros que são os mais altos do planeta. Eu sou contra o Lula porque ele quer devolver direito dos trabalhadores que foram eliminados com a destruição da CLT. E eu não estou propondo coisas temerárias e absurdas. Eu estou propondo o restabelecimento de direitos e não de absurdos. Mas não! A eleição do Senado e da Câmara se transforma no mercado. É um mercado persa aquilo lá. Vai ganhar quem oferecer mais favores, quem der mais benesses aos eleitores. É ruim isso, porque eu acho que não existe o canalha absoluto. Se os parlamentares do Senado e da Câmara tivessem a proposta do modelo de desenvolvimento claro em favor do Brasil, dos trabalhadores, do povo, da importância do Brasil no concerto das nações, a gente ganhava a eleição saindo desse mercado. É a minha visão, mas parece que não é da assessoria do Lula. E eu fico, como dizia a minha avó, desacorçoado com isso tudo. Como que o senhor viu o surgimento dessa aldeia indígena dos Pataxós numa completa miserabilidade? Mas há muito tempo eles são assim, Júlio. Há mais de 20 anos. Puxando aí, podia citar também como é que o senhor agiu como governador junto aos Os índios indígenas brasileiros, os povos originários, estão numa situação muito terrível há muito tempo. Agora foi exacerbado que o Bolsonaro queria acabar, inclusive, com a reserva indígena, com a aldeia dos Yanomamis. Mas veja o que eu fiz no Paraná. O que adianta você falar se você não tem um exemplar? O critério da verdade é a prática. A prática é o critério da verdade. O que eu fiz quando fui governador? Carlos acompanhava isso pela TV Educativa. Eu coloquei água e esgoto nas aldeias todas. Eu botei tratores, agrônomos e veterinários e sementes de qualidade para eles plantarem uma rentabilidade maior. Eu construí casas de alvenaria para os nossos povos originários, conforme o padrão cultural deles. Não inventei padrão europeu ali. E eu criei cursos de magistério bilíngue e escolas bilíngue para os nossos povos originários. Eu acho que o governo tinha que fazer mais do que isso, criar agora pedagogia. Dar a possibilidade dos índios crescerem e crescerem com base nos seus próprios dados culturais. Não adianta nada botar uma pena no rabo e sair por aí fazendo folia. É a prática que é o critério da verdade. Eu acho que o Lula devia fazer. Agora, 37 ministérios, minha gente, pelo amor de Deus. Pergunta aí a qualquer empresário. Imagine se você tivesse 37 diretorias, empresários bem-sucedidos do nosso Paraná e do Brasil. Vocês não iam falar e nem lembrar o nome desse pessoal. Então eu acho que alguma coisa não está como eu gostaria. O que não significa que eu não esteja apoiando e esperando que a gente siga o caminho certo. Mas o fundamental é a gente dizer o que pensa agora. Para depois não dizer, não deu certo, mas eu não falei nada. Nós precisamos da Petrobras estatizada, da Eletrobras estatizada, do Banco Central na mão do governo e vinculado a um programa de desenvolvimento econômico e não aos especuladores e interesseiros do capital financeiro. E nós precisamos da devolução de direito para os trabalhadores. Eu digo a você que não pode ser igual como estava, porque o mundo mudou muito. Quando o Lula fez aquela greve fantástica no ABC, ele foi o comandante, a Volkswagen tinha 41 mil trabalhadores. Hoje tem 7.800. Mas nós temos a uberização, as pessoas ligadas aos apps e tudo, sem nenhuma garantia, sem férias, sem 13º, exploradas de uma forma selvagem. Nós temos que corrigir tudo isso. Então, ao invés de revogar o que fizeram no governo Temer e no governo Bolsonaro, temos que apresentar logo, rapidamente, uma proposta para os trabalhadores. Então é isso, o resto é conversa mole. Conversa mole. Governador, há uma resistência no senhor, mas ao mesmo tempo uma preocupação de milhões de paranaenses, de brasileiros e de latinos, porque o senhor se tornou uma figura latina pela atuação que o senhor teve, como eu já disse, no Parla Sul e na Eurolat. O senhor resiste, fala, o senhor está mais para Mujica, o ex-presidente do Uruguai, uma vida simples, mora aqui numa mesma casa do BNH há 50 anos. Não é muito diferente da minha.
Então, mas eu quero... Eu moro há 44 anos nessa casa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, agora. Essas pessoas todas que o acompanham através das redes sociais e nos discursos, das palestras do senhor, elas cobram com indignação como não aproveitar toda a bagagem, toda a experiência do que é no governo. Por exemplo, citaram o nome do senhor para a NBPAR, que é um órgão que tem abaixo do seu guarda-chuva a Eletrobras, que poderia ser desprivatizada, né? Poderia ser estatizada novamente. Temos a Itaipu, as usinas de energia nuclear, enfim, todo o sistema energético. Requião seria o melhor guardião de todo esse sistema energético, que é fundamental, porque ele tem esse discurso, tem essa comprovação de vigiar e de guardar bem isso. Ele quer me levar a uma resposta que eu não quero dar. Eu sei. Quem tem que cuidar disso chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Qualquer outro cargo desse, essa história de Mercosul e tudo mais, é um cargo subordinado ao Ministério das Relações Exteriores. O NB, esse NB. Esse NB cuida das nucleares e de Itaipu só, não cuida, mas cuida do ponto de vista financeiro. É o diretor-geral que vai dizer o que faz. E tem lá um conselho administrativo de 12 pessoas, 6 paraguaios e 6 brasileiros, presidido pelo diretor-geral do Brasil e o diretor-geral do Paraguai. É a copresidência, como era a minha copresidência no Parlamento Europeu. Era eu e um parlamentar espanhol que mandávamos naquele processo. O que eu quero é que o Lula acerte. Agora, eu não vou me eximir de dizer o que eu vejo que está errado. Essa eleição hoje da Câmara e do Senado foi uma eleição no mercado, transformar num mercado persa aquilo. E nós não podemos esquecer que quando os nossos companheiros batem no peito, nós somos Rodrigo Pacheco, nós somos Lira, que o Lira e o Rodrigo Pacheco eram os candidatos do Bolsonaro a presidente da Câmara e do Senado. Então isso é um paradoxo. Nem o reitor de Salamanca, o Miguel de Unamuno, conseguiria dar uma forma a isso. Eu acho tudo isso estranho. Agora, se houvesse um projeto e que o Rodrigo Pacheco dissesse, não, eu estou a favor desse projeto, a Eletrobras vai voltar a ser brasileira, nós vamos ter preço barato de energia para o crescimento da nossa indústria, das nossas empresas. A Petrobras tem que ser comandada pelo Brasil, tem que investir no Brasil. Ela era responsável por 80% dos investimentos. Ela puxa a nossa economia. O Banco Central tem que estar vinculado a um projeto nacional. E o presidente Lula tem um projeto nacional de extrema clareza. Não é temerário, mas não é covarde a ponto de ceder o capital financeiro. Por que não, Rodrigo Pacheco? Mas nesse mercado persa, eu não consigo aceitar e entender que isso seria razoável. Não, não é razoável. É a mesma coisa que havia antigamente. E os ministros que aparecem aí? De repente o cara era um picareta que dava emendas para fazer o asfalto da sua fazenda. A outra era ligada ao pessoal das milícias do Rio de Janeiro. O que é isso, minha gente? Qual é a moeda que circula aí? É uma troca de apoio no Congresso? Eu confio mais no Congresso. Eu estou na linha do Gramsci. Não existe o canalha absoluto. Canalha absoluto é uma figura de literatura. As pessoas não se acreditam ser canalhas e são produtos de uma circunstância. Ofereça um projeto nacional sustentável, razoável, não temerário e não covarde a ponto de entregar o Brasil para o capital financeiro, que nós teremos apoio. Mas não, estamos voltando ao velho jogo. Eu vejo, me perdoa Lula, com a minha máxima franqueza, eu vejo esse tipo de comportamento muito semelhante ao comportamento do outro governo, que acabou com aqueles ladrões todos com os quais você não tinha nem contato, nem sabia o que fazer, roubando Petrobras, roubando aquilo tudo e desmoralizando o governo e dando chance para esse Moro entrar com a Lava Jato, que nada mais era que uma tentativa de subordinar o Brasil aos interesses americanos e nunca foi contra a corrupção. Nós estamos repetindo essa mercância nas alianças e o povo não tem nada com isso, não precisa uma aliança com o povo. Agora, a aliança com o povo tem que ser suportada por uma proposta de desenvolvimento nacional, por um programa de crescimento e de objetivos nacionais muito claro, porque daí o povo se mobiliza, Lula. Senão isso vira uma brincadeira. E eu com 81 anos, quase 82 anos, embora vá viver mais 40, eu me exibo aqui sempre mostrando aqui. 41. Isso aqui é 41 de braço, faço halteres e tal. Eu não vou me dobrar a isso.
Então nós precisamos mudar isso, mudar o comportamento geral. Nós não podemos repetir a velha política dos acordos no Congresso. Bota um picareta porque o picareta tem 5 votos. Bota uma proposta que levanta esse Congresso. Eu não acredito que o Congresso seja um congresso de bandidos. Tem que haver proposta que mobilize essa gente. E a mobilização do país inteiro, paralelamente a isso. Dos sindicatos, do povo nas ruas. E a minha mobilização. Eu entrei nisso com a esperança de ver o Brasil mudar. Eu não precisava ser candidato a governador. Sabia que não dava. As pesquisas iniciais que eu fiz, que a Gleisi mandou fazer, me mostraram que era impossível. Mas eu entrei para derrotar o Bolsonaro e dar o governo ao Lula. Agora, não foi para mudar alguma coisa e deixar tudo como está. Eu quero mudança. Eu acreditei no Lula. Continuo acreditando. Mas estou vendo com desânimo, desacorçoado, como dizia minha avó, algumas medidas tomadas no início. Ah, mas é o início do governo, 30 dias. Toda a caminhada começa com o primeiro passo. Se o primeiro passo for um tropeço, não há caminhada. O povo estava esperando uma resposta rápida do governo Lula com relação à reforma criminosa do Temer e do Bolsonaro, com relação a aumentar o tempo de aposentadoria, taxar pessoas que estavam aposentadas pagando 10, 12% do benefício. Não, por que não mudamos o salário mínimo? Você acha que isso está tarde? Já é tarde, mas ainda é tempo. Por que não altera o salário mínimo? Não, porque é o princípio da anualidade. Mentira, não é o princípio da anualidade. A anualidade é só para aumentar imposto, não é para diminuir. Diminuir só diminui a qualquer momento. Mas eu ia tirar o imposto de renda até 5 mil. Não, mas agora não dá, porque o imposto de renda alimenta os cofres do Brasil em 60%. Por que não acaba o juro absurdo do capital financeiro? Por que não mexe no Banco Central? Não pode mexer no Banco Central independente. Não é. A legislação do Banco Central diz o seguinte, que se o Banco Central, por 2 anos, não atingir as suas taxas de inflação, ele pode ser modificado inteiro, presidência e todos os diretores pelo presidente da República. Então é isso, está na mão do presidente. Agora, você não vê a imprensa dizendo o que nós estamos dizendo aqui. Porque, na verdade, o que a imprensa queria no Brasil, a Globo, quando eu digo imprensa, era o Guedes com seu bolsonarismo sem o Bolsonaro. O Lula engolindo isso tudo. Mas não vamos aceitar isso, Lula. O Lula está com 73 anos, é um menino em relação a mim, mas ele pode ser um símbolo da América Latina definitivamente, se ele escapar dessa conversa mole de fazer trocas e compras como estão fazendo no parlamento. Mas para isso, governador, voltando à isenção de quem ganha até 5 mil reais, do aumento do salário mínimo, qual é a preocupação do senhor em relação, porque o Lula se elegeu para diminuir a pobreza, como fez nos seus 2 primeiros mandatos, tem esse compromisso, né? Então ele poderia ter feito a isenção, poderia ter aumentado o salário mínimo, mas qual a expectativa do senhor? Porque o senhor implantou aqui, foi pioneiro no maior salário mínimo regional, além dos programas sociais, panela cheia, o maior do país. Panela cheia, além das crianças, educação, enfim, o senhor teve uma cartilha de programas sociais, né, reconhecida nacionalmente e aqui na América Latina toda. O Lula pode ter dificuldade, já que o senhor citou que ele poderia aumentar o salário mínimo já de forma significativa para circular o dinheiro, poderia já ter feito a isenção desses trabalhadores que ganham até 5 mil. O senhor tem alguma preocupação em ele não acelerar essa questão social? Toda a caminhada começa com o primeiro passo. Se o primeiro passo for um tropeço, não há caminhada. Ele podia ter algumas dificuldades, por exemplo, levantar o salário mínimo. Não pode levantar o salário mínimo de uma forma extraordinária, levanta um pouco e prevê já um aumento anunciado para mais adiante. Não pode isentar 5 mil reais porque vão ter um problema de caixa. Começa mexendo nos juros estratosféricos e depois aumenta um pouco com uma promessa de que daqui a 6 meses se fará uma coisa diferente. Precisa fazer, mas parece que a conversa toda é a conversa do liberalismo econômico. Quando eu vejo o discurso dos representantes do governo, parece que eu estou vendo o Guedes falando. Não é isso que o Lula pensa, eu sei disso, conversei muito com ele.
Eu entrei nesse processo de corpo e alma por confiança no Lula. E o pessoal diz, o Requião está reclamando porque ele está atrás de um cargo de nenhum. Eu não pedi cargo nenhum para o governo e o Lula não falou mais comigo. Eu tenho exigências programáticas. Petrobras, Eletrobras, Banco Central e Direito dos Trabalhadores. E a retomada do desenvolvimento, para mim isso chega. Eu fui governador 3 vezes, eu fui senador 2 vezes, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, co-presidente junto com o espanhol, eu fui presidente do Parlatino, seção brasileira, e do Parlasul. Eu ocupei cargos importantíssimos, eu quero ver o Brasil andar, minha gente. E alguns picaretas dizem, o Requião está reclamando porque ele não ganhou um ministério. Ora, vocês estão brincando comigo. O Parlamento Europeu Latino-Americano é mais importante do que a presidência da República do Brasil. O senhor vislumbra um espaço que caiba? 37 ministros, isso virou uma zona. Imagina um empresário tendo mais de 4 diretores, como é que ele vai conversar e comandar essa empresa? Isso aí é um jogo publicitário. Talvez importante para o momento que o Lula assumiu, para diminuir essa divisão do país, mas não é a essência de um governo sério. Júlio. Lá atrás, eu lembro numa conversa que o senhor relatava que a Gleice afirmava que o Lula queria você por perto, mesmo que fosse como conselheiro. Aí foi passando... Esqueceram de mim. A Itaipu surgiu na jogada e hoje quem vai ser nomeado na Itaipu é um ex-secretário meu. Né? Como que o senhor vê? Eu não também o senhor tem falado com a Gleice Hoffmann. Nunca mais falou comigo. Eu não reivindiquei Itaipu, não reivindiquei nada. Eu estou reivindicando o Brasil, mudanças no Brasil, melhoria da vida do povo. Agora, para mim dar conselho, eu não preciso de cargo. Estou fazendo isso aqui agora. Se eu estivesse puxando o saco, eu estava elogiando os erros do governo para ser simpático. Não, eu estou a favor do país. Eu entrei na política com o desejo de ajudar a transformar o mundo. E é isso que eu espero que o Lula faça. Agora, que nunca mais me telefonaram, perderam o meu endereço, é verdade, perderam o meu número telefônico e tudo mais. Por quê? Eu não sei por quê. Não me convidaram nem para a comissão... Como é que era o nome daquele troço lá? Do Conselho de... Não é Conselho de Itaipu, aquela comissão que preparava as pessoas. Ah, a transição? Transição, nem para aquilo me convidaram. E não me convidaram para a posse. No último dia eu tive que reclamar e garimpar um convite para estar lá vendo o Lula tomar posse, que aliás foi uma coisa maravilhosa. Gostei para burro. Agradecer aí o Júlio Tac, né? Está acompanhando aqui esse bate-papo com o Requião. Veio lá de Maringá, da minha cidade natal, né, Júlio? Que tem feito um barulho lá com o seu blog. Governador, na questão, a gente está com a discussão aí, os indígenas Yanomamis, a questão do desmatamento. Na época do senhor, eu me lembro, teve um programa no Paraná fantástico de plantio de árvores, né? Uma coisa... Maior reflorestamento do mundo. Na Alemanha eu recebi o prêmio universal do reflorestamento fantástico do Paraná. Acabou tudo. Agora, Acabou tudo. Você veja, a Ambev agora, diz que está estourada, como a loja americana, mas segundo o projeto de orçamento do governo do Paraná, do Beto Richa e do Rato, eles receberam incentivos fiscais, não pagaram imposto no Paraná. Quem é que ganhou na paralela com isso? Por que o Paraná não ganhou o imposto de uma empresa que estava trambicando em pagamentos? Imposto de renda e tudo mais. Mas tudo isso é secreto. O judiciário diz que é sigilo fiscal. Minha gente, nós temos que mexer nesse Brasil. Fazer esse troço acordar. Será que não tem um juiz que consiga pensar como eu penso num país acima da corporação? Porque o corporativismo é a manifestação coletiva do egoísmo e do individualismo. Não pode ser assim. Mas ainda sobre reflorestamento, eu estava acompanhando agora, temos drones que tem um rendimento aí 50 vezes mais do que um trabalhador. Amazônia. Na região amazônica nós já não deveríamos ter drones, quer dizer, essa letargia não precisaria apressar, já colocar a retirada dos garimpeiros, já nas áreas que estão devastadas, já botar drone para voar para reflorestar. A Amazônia é o pulmão do mundo. A
Amazônia tem que ser preservada. Uma árvore amazônia, no verão, ela joga 1 tonelada de água pulverizada nas nuvens, e essa água vem encher o Rio Paraná, viabiliza o Itaipu e irrigam a América Latina toda. A Amazônia tem que ser mantida. Mas de repente eu digo, agora vamos tirar os garimpeiros. Quantos mil garimpeiros tem lá? Não são gente também? E daí eu vejo uma denúncia. Os garimpeiros usaram a vacina da malária dos índios. Meu Deus, será que os garimpeiros não mereciam ter a vacina da malária, como também os índios? Nós temos que tirar aquela gente que está predando, que está poluindo rios com mercúrio e tudo mais, mas modos em rebus. É gente também que está lá e foi para lá com incentivo do governo do Estado de Roraima, com o governo do Estado nacional, do Bolsonaro, do Mourão, do Gugu, general Heleno também. Então, eles têm que ser retirados de lá porque o que eles estão fazendo é ruim para o mundo. Agora, o mundo inteiro tem que entrar nisso. A Marina pediu outro dia recursos. O mundo, a Europa, ela predou toda a natureza. Ela destruiu o meio ambiente. Agora eles querem que o nosso meio ambiente seja transformado no quê? Num parque zoológico em que os índios vivem na natureza sem nenhum tipo de educação, de evolução? Não. Curso de magistério, curso de pedagogia, escolas bilíngues para que eles avancem também, como culturas que têm que ser respeitadas e representadas. Mas, porém, nós temos que entender que os garimpeiros são gente também. Não podem ficar lá. Mas não com esse discurso de violência. Não concordo com isso. Agora, estou 100% a favor dos índios. Aqui o Júlio tem um jeito de bugre brasileiro, mas na verdade ele é descendente de japonês. E aqui, minha gente, no meu sangue, corre sangue indígena brasileiro também e de negro. E é isso que me causa orgulho e que me mobiliza em favor do Brasil. Na região de Guaíra, Terra Roxa e Iporã, há um conflito entre a classe governamental e os indígenas. Os prefeitos estão dizendo para a comunidade que os indígenas estão reivindicando as terras. Mas na verdade,